Fala, minha benção! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? E assim, antes de começar a aula, antes de a gente apresentar a intérprete, que ia apresentar Heleno, vamos dar continuidade aí ao que o secretário e que o prefeito falou. Eles deram a ideia cheque sobre o aplicativo. Eu tô ligado que tu tá a fim de entrar em comunicação com a gente, né? Imagina, a gente aqui, agora, ao vivo, interagindo com vocês. Vocês interagindo com a gente, fazendo perguntas, né? Então, vai lá, assim como o secretário e o prefeito falou, vai ali, no seu canto direito, à direita ou à esquerda do jogador. É o outro, pronto, vocês estão vendo aí o QR Code, né, do Android. Então, se tu tem um celular Android, pega o teu celular, coloca na câmera, faz assim, vai, baixa o aplicativo, tudo certo. Ah, Revo, mas eu não tenho Android, eu tenho iOS, não tem nada não. A equipe aqui é cara, a gente vai colocar o QR Code assim, pum, desse lado, do iOS. Vai, faz o mesmo esquema, chega lá, coloca, inclusive, eu estou ao vivo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não sou o rostinho lindo da geografia, mas vou chegar aqui, vou me aproximar. Estou ao vivo, olha. É a partir desse aplicativo que tu pode falar aqui comigo. Mas vamos deixar de conversa, aqui agradecer a Adriele, valeu, benção, faz teu nome, por deixar a nossa aula mais acessível, né? Agradecer aqui também a galera do estúdio, né? Fala, Deivil do Cavaco! E ainda a gente tem o nosso Joaquim, o fã número 1 de Neymar. E aí, boy, falasse com ele? Mas vamos deixar de conversa. Vou passar para outro jogador caríssimo. Fala, Heleno, meu pirraia! E aí, pessoas? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Como o Revo falou, eu me chamo Heleno, sou professor de Educação Física aqui junto com essa fera. E hoje a gente tem uma aula massa para vocês aí, cheia de informação e de coisa boa. E vamos embora. E, como o Revo falou, baixem o aplicativo para vocês se comunicarem com a gente. A gente vai estar junto aqui, recebendo as informações de vocês, trocando ideia entre a gente e com vocês, óbvio. Não é não, Revo? Dale. Então, benção, olha lá. A aula anterior foi sobre... Você não sabe o que foi a aula anterior? Tu vai aqui, direciona, que aqui é tudo com QR Code. Direciona o teu QR Code, teu celular, para cá pro QR Code que tu vai entrar na aula anterior. A aula anterior a gente falou sobre o goalball, né? E aí a gente teve uma aula muito massa aqui com a convidada Duda, né, do goalball. Foi um espetáculo. Não perde não, volta lá. Mas como eu falei, a aula de hoje é sobre ginástica localizada para além da sala de aula. Onde é que eu posso utilizar a ginástica localizada? Na cidade do Recife. Mas vamos lá. Vamos começar conceituando o que é ginástica localizada. Bom, ginástica localizada é um método de condicionamento físico que visa desenvolver a resistência localizada de um músculo ou de um grupo muscular para tonificá-lo sem hipertrofia, deixando o corpo mais firme e mais resistente à fadiga. Ou seja, o que ele quis dizer aí, nada mais do que ginástica localizada, ela vai trabalhar um grupo localizado, né, um grupo específico, e aí a gente faz o quê? Vamos lá, hoje eu vou trabalhar os membros inferiores, ou seja, eu estou deixando para o grupo musculares dos membros inferiores, da perna, né? Esse treino a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas posso fazer também sobre os membros superiores, o core. Então a gente vai, e dentro disso a gente vai separar cada grupo muscular ou trabalhar um grupo só, a fim de desenvolver a resistência da fadiga. O que é isso? É a resistência até o seu limite, ou seja, se o meu limite é correr, vamos pegar uma corrida, se o meu limite, vamos pedal que eu ando de bike, se o meu limite eu chego em 10 quilômetrozinho, eu chego à minha fadiga. Se eu começar a treinar e organizar os meus treinamentos de acordo com esse objetivo, a gente vai ver que com o passar do tempo, que a gente vai ver também os princípios do treinamento, tudinho, e aí vocês vão perceber que se eu começar a trabalhar sistematicamente, a treinar, a fazer esse exercício físico,
você vai ver que com o tempo, 10 quilômetros já não vai ser mais suficiente para a minha fadiga. Vai ser 15, 20, 50, 100K, né? E por aí por diante. Isso também acontece em outras modalidades, né? E qual é o objetivo? O objetivo é aumentar a resistência muscular e servir de base para outras atividades físicas, como a musculação, exercícios aeróbicos em geral. Ou seja, quando a gente está aqui, nada mais do que eu falei aqui, né? Aumentar a resistência muscular, né? Que serve de base para outras modalidades, para outras, seja musculação, seja para alguma modalidade coletiva, né? Ou individual. Enfim, esse é o objetivo dela, né? É aumentar a resistência muscular, que serve de base para outras modalidades. E assim a gente vai pegar um pouquinho da história, né? Antes da gente entrar especificamente na história da ginástica localizada, né? Vamos lá pegar e vamos relembrar uma aula que eu dei sobre ginástica geral, né? Sobre a história da ginástica, que no início do nosso desenvolvimento, né? da humanidade, naquela época a gente era nômades, a gente se organizava de uma forma, a gente não tinha casa fixa, né? A gente não tinha local fixo, a gente corria, a gente saltava, a gente trepava. Lembra que trepar na ginástica é o ato de se pendurar, tranquilo? E aí, a partir das nossas necessidades, com milhares e milhares de anos de desenvolvimento da nossa espécie, o nosso corpo ele foi trabalhando justamente para atender às nossas necessidades. Que naquela época, por isso que a gente tem a dinâmica do nosso corpo, ó, ela é cheia de dobras, de articulações, né? Você mexe aqui, mexe os dedos, a cabeça, a própria coluna, o ombrinho a gente desenvolveu até chegar no passinho, ó. Então essa estrutura corpórea nossa, ela foi sendo desenvolvida a partir da nossa necessidade. E aí, lá no final, no início do século XX, a gente já dá um pulo muito grande. Vamos pegar aqui como era a organização de trabalho naquela época. A organização de trabalho lá no final do século, começo do século XX, a gente tinha aí a grande maioria da população, eles utilizavam o trabalho, o próprio trabalho trazia esse condicionamento, né? Um carteiro, o cara que trabalhava na roça, né? E hoje em dia, alguns poucos porcentos trabalhavam o que a gente chama de trabalho sedentário, no escritório, né? No consultório, enfim. Hoje, a gente já vê que a nossa estrutura ela não foi preparada para a gente, por exemplo, trabalhar em home office, né? O que hoje a gente só trabalha em home office. Pronto, aqui. Eu estou aqui parado, passando conteúdo para você. A Adriele está aqui, Heleno, como é que se diz? Joaquim está lá também, né? Trabalhando aí essa ideia aí sentado atrás, fazendo essa mágica toda, né? Tem Devinho do Cavaco também, tirando a brabinha dele, não só no cavaquinho, mas também na manutenção e na produção. E aí a gente vai evoluindo, e aí começa a ter esse trabalho sedentário, né? Mas assim, a ginástica localizada, como a gente viu, e como a gente vai começar a estudar, ela surge lá para o final, lá para o início da década de 30, né? Ou seja, a gente ainda estava nesse processo onde o trabalho, o braçal, a questão do movimento, ainda estava muito presente, né? E ela surge no Brasil em meados de década de 30. Ela surge no Rio de Janeiro, né? A primeira academia de ginástica foi no Rio de Janeiro, em Copacabana. E sobre a responsabilidade da professora Gretchen. Calma, que não é Gretchen, aquela que seus avós conhecem aí como a rainha do rebolado. Bum, bum, que bum, bum. Tem esse, né? Os nossos avós conheciam a Gretchen como no seu auge, né? Dançando, tirando a brabinha do bum, bum, que bum, bum. Acho que era mais ou menos assim. Mas vocês, eu acho que conhecem essa Gretchen, que não é essa que eu estou falando aqui, viu? Conhece por memes, né? Por figurinhas. Mas, enfim, não é essa a Gretchen. Eu estou falando de Gretchen
é esse outro nome aí que eu não consigo pronunciar. E ela surge com os professores, com os primeiros professores de ginástica de academia no Brasil, eram estrangeiros, assim como Gretchen, né? Não a Gretchen, a rainha do rebolado, mas sim Gretchen, a professora, a primeira professora dessa modalidade aí, né? E aí, pelo Brasil, pelo fato de a gente exportar esses métodos europeus, né? A gente vai ter aí, e esses métodos estrangeiros, a gente vai ver que essa ginástica ela sofreu influências de métodos europeus, como métodos da ginástica rítmica, do balé e da dança moderna, né? E aí, esses métodos, como eu falei, eles influenciaram diretamente a ginástica de academia até se tornar o que é hoje. Ou seja, no início, a gente vai ter aquela questão das influências europeias, né, dos métodos, e aí, com o passar do tempo, a gente vai ver que esses métodos eles vão se adaptar à nossa realidade, tranquilo? E aí, com o tempo, a gente começa a utilizar a partir das nossas realidades, das nossas necessidades. E aí, por volta dos anos 60, 70, a gente sofreu influências diretas da calistenia, né? E aí, calistenia é uma modalidade da ginástica que trabalha, você trabalha com o próprio peso corporal com relação a gravidade, né? Então, se você for num parque e ver um cara fazendo uma coisa, tipo, se ele fizer qualquer um movimento que você olha assim, meu irmão, como é que o cara está fazendo isso? A partir de muito treino, da calistenia, o cara lá, pronto, vamos pegar um exercício massa da calistenia, é a argola da ginástica, lembra? Arthur Zanetti aqui, ó, parado, na argola, pronto. Aquilo ali é um dos elementos da calistenia, né? É bom lembrar que a ginástica localizada ela pode ser trabalhada tanto com equipamentos ou sem equipamentos também, né? Ô, Revo, tem uma coisa que eu acho que... Eu não sei se hoje em dia é muito comum das pessoas verem, mas em parques e quando você vê alguém praticando assim na rua, que na nossa época, pelo menos, eu conheço como plantando bananeira, né? Que é chamado tecnicamente parada de mão, mas era muito conhecido como plantando bananeira. Então é um dos exercícios que a gente pode falar em relação também à calistenia, que é muito comum, né? Tem também flexão, a galera faz flexão, né? Exatamente. Que é conhecido também popularmente como marinheiro. Então esses exercícios que vocês veem em prancha, que são mais... que tenham esse uso somente do peso corporal, né? Para sustentar, para fazer tudo isso aí que o Revo falou, de criar uma resistência e base para outras modalidades. Por exemplo, para Arthur Zanetti chegar e fazer lá esse movimento da argola, ele precisa ter criado uma resistência muscular, né, para poder conseguir fazer lá o exercício que também é da calistenia, que é o exercício lá paradinho, dentro da ginástica propriamente dita do esporte, né? É isso aí, Helena. A Helena deu a ideia cheque aqui, e é justamente isso. Até a própria brincadeira do carrinho de mão também, tu falou, me lembrei. A própria brincadeira do carrinho de mão é nesse sentido, né? É uma atividade que você vai trabalhar com o seu próprio peso corporal com relação à gravidade, né? Anos 60 e 70, a gente vai ter influências da calistenia. E aí, a calistenia também, ela era muito utilizada lá na antiga. Lembra de novo quando a gente estava falando sobre os Jogos Olímpicos, sobre a história, que aí, no período da Idade Média, onde a gente teve, assim, vários retrocessos, né? Onde os Jogos Olímpicos ficou centenas de anos parado, né? Sem uso. E aí a calistenia, ela utilizava atividade física naquela época, né? O corpo não era mal visto naquela época, da Idade Média, né? E aí a calistenia ficou só para treinar os soldados para a guerra. E aí no final da década de 70 para 80, a gente já vai ter aí influências da ginástica aeróbica, né? De alto e baixo impacto. E o que é isso? Tipo, naquela época a gente viu que as atividades, os exercícios físicos, né?
eles tinham um alto impacto, ou seja, quando a gente faz uma atividade de alto impacto, a gente vai ter impacto mesmo que vai ser nas nossas articulações, que a gente vai sentir ela. E com o passar do tempo, a gente viu que essa ginástica, ela começou a causar algumas lesões nos seus praticantes. E aí foi que surge algumas adaptações, como a do step. Uou, pá, desce do step, sobe no step, pô, uou. Nesse mesmo formato aí, viu? É mais ou menos assim. E atualmente a gente sofre influências diretas de quê? Dos bodybuilding. Da musculação. E aí hoje, vocês vão ver que no início ela sofre influências europeias, ginástica rítmica, balé, dança moderna. Depois a gente vai passando pela calistenia, vai passando pela ginástica aeróbica, vai passando pelo step, musculação. Então vocês vão vendo que aí ela vai se adaptando à nossa realidade, né? Às nossas necessidades. Ô, Rio, rapidinho, te interrompendo de novo. Falou aí dos bodybuilding, né? Tem também hoje em dia a galera do CrossFit, né? Que assim, é uma pegada muito forte que a gente vê acontecendo, tem muitos boxes abrindo por aí. A galera tem... Se você parar para ver um treino de CrossFit, você percebe que tem muito movimento que tem base na calistenia. Então, movimentos, eles fazem muitos exercícios que utilizam o peso do corpo. E aí, a partir disso, eles vão progredindo para pegar grandes cargas, como vocês podem ver. Então, tem aí um trabalho, uma relação de força com resistência, que são duas coisas diferentes. Então, eles trabalham tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma progressiva. Então, isso tem uma base nessa ginástica localizada de antigamente, né? Que, como o Rê falou, que tem essa influência da calistenia e, hoje em dia, de uma forma mais avançada, mais elaborada, né? Sistematizada, a gente consegue ver esses movimentos aí sendo utilizados de outra forma, né? Massa. Foi uma boa lembrança a questão do CrossFit, né? E aí a gente vai ter também que o CrossFit também tem aqueles exercícios de alta intensidade, de alto impacto também, né? Mas aí, os princípios do treinamento, né? A gente vai ter alguns princípios que vai organizar a nossa forma de treinamento para melhor adequação das nossas necessidades para os nossos objetivos, né? E o primeiro é o princípio da individualidade biológica, ou seja, eu, você, a intérprete Adri, né? Tem também Heleno, cada um tem a sua própria individualidade biológica, ou seja, até uns gêmeos, que você olha assim, meu irmão, esse bicho é a cara e a careta um do outro. Até eles assim, aparentemente, na estrutura física, na aparência, eles são parecidos, mas biologicamente falando, não. Né? Então, por exemplo, se pegar eu e Heleno e a gente fazer uma apostinha, tipo, vamos fazer uma aposta daqui até, sei lá, até o marco zero. Se eu e ele, a gente sair no mesmo tempo, a gente chegar no mesmo tempo, ou seja, a gente vai ter o mesmo tempo, a mesma distância, mas individualmente, biologicamente falando, a gente vai ter coisas, a gente vai reagir a essa atividade de forma diferente. Por quê? Eu sou um pouco mais alto, né? Eu sou um pouco mais gordo que a Heleno, né? Então, tipo, isso influencia muito, né? Isso influencia muito de como a gente vai trabalhar um ou outro, né? Então, é extremamente importante você visualizar. Por exemplo, cheguei hoje na academia, se você e o seu amigo chegou há 3 meses, então assim, e você tem a sua própria individualidade, ou se você não... Possa ser que você não consiga pegar o mesmo peso que ele. Por quê? Porque ele já passou por uma fase de adaptação, né, que é o próximo aí que a gente vai ver. E aí, ele consegue utilizar esse estímulo de forma diferente. Você pode ser que não consiga. E se você tentar pegar a mesma carga que ele, possa ser que você futuramente pegue uma lesão, né? Ou seja, uma determinado sobrecarga
faça com que você venha se prejudicar, causar uma lesão e parar por um bom tempo. E da adaptação é um princípio natural da natureza, ou seja, a gente precisa se adaptar ao meio, né? Falei no início, de lá do início da evolução humana até hoje, se a gente não conseguisse se adaptar ao meio, a gente não estaria aqui, né? Ou seja, vocês viram que naquela época a gente era nômade, não tinha lugar fixo, não tinha roupa, a gente tinha que correr atrás do alimento, né, Leno? Correr atrás de uma galinha para pegar o alimento. Correr atrás das galinhas. E aí, você vai ver também que, tipo, com o passar do tempo, a gente hoje já está aqui, bonitinho, né? Com o rostinho lindo, maquiado e pá, não maquiado, mas ó, a gente já tem toda uma... No treinamento também não é diferente. Você que entrou para começar um exercício agora, começar a fazer uma prática, você vai ter que se ligar na adaptação do seu treinamento, entende? Porque a gente vai ter e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, carga, intensidade, né? Essas questões todinhas. A sobrecarga, que vai falar, que é o estímulo de sobrecarga que vai se colocar no seu organismo, né? Que está diretamente ligado a um outro princípio que a gente vai ver lá embaixo. A gente tem o princípio da continuidade, ou seja, que está diretamente ligado à adaptação. Se a gente não tiver continuidade naquilo que a gente está fazendo, consequentemente a gente não consegue evoluir, não consegue progredir. Então a continuidade está nesse fundamento. E a interdependência, volume e intensidade está diretamente ligado ao da sobrecarga, né? O volume, né? A intensidade, se é uma atividade mais leve, mais pesada, isso tudo está diretamente interligado, né? E aí, quais são os benefícios? Falando rapidinho aqui, redução da gordura localizada, né? Modelação das medidas corporais, a perda de peso acentuada, por exemplo, a gente vai ver aí um exemplo simples, né? Na pandemia, eu desandei o bolo, a massa do bolo desandou, engordei 10 quilos. E aí, ó, a perda de peso acentuada, quando a gente faz uma prática regular, eu comecei a pedalar e agora eu já estou mais... já consegui ver a redução de gordura, a redução de peso. E aí a gente vai vendo passando mais rápido, né? Proporciona o bem-estar. Inclusive, a gente está aqui no Setembro Amarelo, quer dizer que a atividade física, ela é um aliado extremamente importante para você que tem depressão, né? A gente falou no início da história das Paralimpíadas, que aí, quando o médico Ludwig Goodman, né, lá na década de 40, ele começa a fazer essas atividades de reabilitação de soldados da Segunda Guerra, ele viu que o índice de suicídio diminuiu bastante. Então, bença, se você está num processo depressivo, tente procurar uma prática, uma dança, uma academia, viu? É extremamente importante, você não está sozinha não, e nem sozinho. A gente tem a melhora do condicionamento físico, contribui para a melhora da qualidade física, melhora para o quadro de algumas doenças, né, como hipertensão, como colesterol, triglicerídeo, diabetes, obesidade, entre outros, né? E aí, agora eu vou passar aqui a bola para Heleno para ele se despedir, né? Dizer que a aula de hoje foi um pouquinho corrida, mas na próxima aula a gente vai ter bastante prática. Mata no peito, meu pirra, e corre para fazer o último gol. Então, eu vou falar uma coisa muito importante aí sobre os princípios de treinamento, que é a individualidade. Então, pensem muito, principalmente vocês que estão aí na juventude, né, no auge da juventude, então procurando academia, procurando atividades em alguns locais, né? Então pensem muito que vocês são únicos, não é porque vocês vão encontrar pessoas que são da mesma idade de vocês, mesmo gênero, mesmo sexo, e vão conseguir fazer coisas que vocês não vão conseguir. Cada um consegue fazer aquilo de acordo com a sua individualidade. Então, esquece esse negócio de ficar se comparando. Se a pessoa consegue pegar 100 quilos, você consegue pegar 10, tá tudo bem. Você vai treinar e um dia você vai conseguir chegar lá. E se você também não chegar, tá tudo bem também. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Depois vão lá no YouTube, deixem os comentários.
e até a próxima. Fala, minha benção! Tô ficando por aqui, né? Agradecer mais uma vez a Adriele por deixar a nossa aula mais acessível. Valeu, Adriele, benção! Agradecer também aqui a galera do estúdio. Valeu, galera! Solta a vinheta! Tchau! Tingring, 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 dale, boy!